Brasília. Entrevista. A gente está recebendo ao vivo aqui nos nossos novos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, o Paulo Moll. Ele que é diretor de operações do SESI e vai conversar um pouco com a gente sobre o SESI Lab. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Brasil FM. Paulo, você veio aqui conversar com a gente especialmente sobre esse novo museu que foi aberto aqui na região central de Brasília, que está bombando literalmente. Mas para quem ainda não ouviu falar ou não conhece, não sabe o que está funcionando ali naquele espaço, bem ao lado da rodoviária do Plano Piloto, do que se trata? O SESI Lab é um museu de ciência, arte e tecnologia. É algo completamente novo. Não existe outro similar no Brasil. É o primeiro que está acontecendo agora, né, aqui em Brasília. Por isso é um presente para Brasília, é um presente para o Brasil. É um tributo à educação, porque, na verdade, ali nós temos aparatos que são brinquedos, na verdade, todos com fundos científicos, para despertar nos jovens de todas as idades, a vontade de ser cientista, de ser pesquisador, de ser curioso, para construir um país melhor, né? Paulo, bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Nova Brasil FM. Eu peço desculpas, começo pedindo desculpas. Eu fiz uma portuguesada aqui na abertura, chamei de SESI Lab, né? Mas vale problema também, né? SESI Lab. O importante é que a gente tem hoje esse museu aqui funcionando em Brasília. Olha, eu estava comentando aqui fora do ar, antes da gente começar o nosso programa, que nesse fim de semana foi um sucesso, assim. Eu recebi um monte de mensagens de amigos, familiares, nas redes sociais também, grupos de WhatsApp, todo mundo comentando aí essa novidade aqui em Brasília, sobretudo para as crianças também, né? Brasília é um lugar que tem tanta carência de atividades para as crianças, para os adolescentes. Paulo, o fato do museu funcionar no Turing também tem uma representatividade muito importante, né? Um lugar conhecido em Brasília, que durante muitos anos ficou abandonado, perto ali da rodoviária do Plano Piloto, também tem uma proximidade com o setor comercial sul, que são áreas problemáticas aqui da região central de Brasília, e vocês chegam para ressignificar esse espaço, né? Exatamente. Quando o SESI resolveu criar esse museu, né, a gente estabeleceu que seria em Brasília. Qual que é a mensagem principal? É o compromisso do SESI com a educação, né? Sendo o serviço social da indústria, a gente procurava um museu que fosse interativo, que tivesse uma pegada que fosse industrial. E a ideia era, de que maneira a gente representa esse comprometimento do SESI com essa agenda de educação? Então, criar um museu que fosse na esplanada mesmo. E ali aquele era o melhor lugar, né, de se colocar uma vitrine importante. Mas mais importante que isso é um prédio do Niemeyer, construído em 1961 para ser a casa de chá da esplanada dos ministérios, depois virou o Automóvel Clube, o Turing, passou a ser terminal rodoviário. E a ideia era ressignificar um local que é um local emblemático, icônico de Brasília. Então, quando começamos a instalação, era um local triste, um local onde você tinha muitos homicídios, um local onde se reuniam drogados, era uma situação muito complexa. E quando a gente olha o SESI Lab hoje, né, que foi inaugurado agora no dia 29, um local onde a gente vê tantas crianças e tantos jovens e tantas pessoas absolutamente em êxtase com todos os aparatos que se tem, são mais de 100 aparatos, então você mostra de fato uma mudança, né, de um determinado local pela educação, pela cultura. Então essa é a metáfora que a gente quer deixar, né? Tudo pode ser mudado se houver um investimento em educação. Paulo, primeiro é um espaço fixo, então, não é uma temporada que vai ser passada ali. Pra gente não, esse é um espaço fixo, ele foi adquirido pelo SESI e agora estamos fixos aqui com esse museu, que é muito mais do que um museu. É uma proposta de educação para o país. Então o SESI tem desenvolvido uma metodologia muito focado numa sigla que é em inglês, que eu não gosto muito, mas que chama STEAM, que é Science, Technology, Engineer, Arts e Matemática, é STEM, que é Ciência, Matemática, Tecnologia, Artes e Matemática. Então é um tipo de projeto de educação baseado em interação, em busca de soluções de problemas, é uma coisa muito mão na massa, que é estruturado dentro de um projeto de educação novo. Então os alunos, eles não estão ali para simplesmente reproduzir conteúdos, eles estão para trabalhar e se envolver com o material que eles estão observando e buscar soluções, ser curioso. Então, tudo no SESI Lab é utilizado para que eles possam, de fato, entender fenômenos físicos, químicos, biológicos. Então, é tudo isso. Então, por exemplo, tem um aparato lá que é um bastão de metal, em que você encapa com um canudinho, aí pede para que a pessoa morda aquele bastão e tape os ouvidos. Na mesma hora ela começa a ouvir rádio.
Por quê? Porque, na verdade, as ondas sonoras elas se propagam no espaço e os seus ossos funcionam como propagadores de ondas. Então, quando você tampa os ouvidos e morde aquele bastão, seus ossos reverberam na onda da rádio que tiver ali, você começa a ouvir rádio. Que coisa. Tem um local onde as pessoas vão caminhar, então a ideia é que ele produza o menor barulho possível, então começa a entender a ideia de decibéis. Às vezes tem coisas que são até bastante complexas, com as questões de estatística, por exemplo, que você tem um local que você esteja girando um pêndulo e lá pelas tantas ele vira e cada hora ele cai num determinado tipo de local. E a ideia é que ele sempre vai cair, né, as bolinhas mais próximos do centro, então dá a ideia de uma distribuição de frequência. Então, são coisas extremamente potentes que façam que o estudante, o jovem, comece a entender ciência de maneira lúdica. Quem nos acompanha pelo YouTube, em youtube.com/novamanhã, está vendo algumas imagens aí que o Milton Santos está jogando para a gente, lá do SESI Lab, aqui no Turing, no antigo Turing, em Brasília. Paulo, é óbvio que isso vai ser um presente para Brasília, já está sendo, você começou dizendo isso para a gente aqui. Espero muito que os brasilienses possam ocupar esse espaço, né? A gente, infelizmente, tem gente que mora em Brasília que nunca pisou no Congresso Nacional, por exemplo, nunca foi à Praça dos Três Poderes para, de fato, fazer esse turismo cívico e tudo mais. Agora, imagino que isso também vai se transformar num ponto turístico de Brasília, né? Quem vier aqui vai ter que passar lá. Com certeza, esse é o nosso objetivo e já estamos conseguindo. Inauguramos semana passada e a gente está com a média de 2.000, 3.000 visitantes dia. Então, olha só. Muita gente. E é importante. Mas muito mais do Desculpa te interromper, Paulo. Isso surpreende as expectativas de vocês? Esse número já estava dentro do esperado aí? Entra na nossa melhor modelo, porque assim, é muita gente, né? A gente já está no nosso limite de atendimento, tem questão de corpo de bombeiros, segurança, tudo isso. Problemas bons. Problemas bons, problemas que a gente gosta de ter. Mas isso é extremamente importante. Mas é muito mais do que o espaço, né? A gente tem, por exemplo, todo um programa de formação de professores. A nossa ideia é fazer parceria com as escolas públicas, né? Já temos com as escolas do SESI, para que professores da área de ciências, da área de artes, eles possam ser formados ali dentro. Então tem um ambiente para que eles possam melhorar e aprimorar as suas habilidades, para que quando voltar à sala de aula possam ter um novo modelo, um novo método de ensinar ciências. Perfeito. Agora são 8h18. A gente está conversando com o Paulo Moll, ele que é diretor de operações do SESI. Paulo, você falou da questão das escolas públicas, em especial para os professores, mas a ideia de vocês é também que as escolas com os alunos possam fazer ali excursões e levar os meninos para terem uma aula de ciências diferente, de repente, ali. Isso já está acontecendo? Vai acontecer? Como é que está o planejamento? Já está acontecendo, né? As escolas elas podem agendar visitas dos alunos e a gente está acolhendo. E é sempre muito potente, porque é muito engraçado que não só os alunos, na verdade os professores, os adultos, ficam extremamente empolgados. Ontem eu estava caminhando por lá e vendo, por exemplo, um professor chorando, porque era algo que de fato ele sonhava ter em algum momento esse apoio. Então quando olha lá, todo aquele... Chorando literalmente? Literalmente. Que coisa, literalmente, que bonito isso, porque é muito potente, porque na verdade você começa a perceber... São mais de 100 aparatos, todos mostrando ciência da sua maneira mais bonita. Alguns ficam na parte externa do prédio, então você nem precisa entrar no prédio para ter contato com alguns aparatos. E a questão da arte, a gente recuperou, por exemplo, um painel do Atos Bulcão, que tinha sido desenhado para aquele prédio, nunca tinha sido sido construído. Então a Fundação Atos Vulcão entrou em contato conosco e falou, olha, temos aqui um desenho que o Atos fez para esse local. A gente foi, colocou um mural externo. Então, na verdade, não é algo para quem só está visitando as instalações por dentro. Se chegar no prédio SESI Lab, você tem muitas instalações que estão fora também. E a nossa ideia é que todo mundo seja presenteado por isso. E a ideia é ficar quanto tempo nesse espaço o visitante, pergunto eu, Paulo? Vocês têm uma recomendação? Existe um caminho a ser feito dentro do museu? A gente até tentou ter um caminho, mas na verdade o que eu acho mais legal, que é exatamente essa a proposta, deixar a turma ali. É que o aluno seja, né, as pessoas sejam curiosas. Mas tem casos engraçados, por exemplo. No dia da abertura, eu cheguei lá às 9, 10 da manhã, eu vi algumas pessoas.
Eu retornei depois o dia de inauguração, retornei 9 da noite, estavam os mesmos pais, as mesmas crianças. Eles passaram o dia todo. Então eu tenho visto, quer dizer, a ideia é que geralmente quando você vai ao museu, até porque criança é um pouco impaciente, você fica no espaço 2, 3 horas, no máximo. Eu tenho visto crianças ficando 6, 7 horas. Então ficam, saem para almoçar alguma coisa, voltam, retornam, e já quando termina o dia, quer retornar. A gente fechou o primeiro dia às 10 da noite, tinha criança que não queria ir embora às 10 da noite. Então, ou seja, é realmente algo muito potente. Que legal. E é uma ideia, então, de que eu posso ir mais de uma vez, né? Às vezes eu vou, faço uma imersão ali num canto do museu, volto um outro dia, conheço outro lado. Eu quase faço uma aposta com você que duvido que quem vá uma vez, vá só uma vez. Olha As só. pessoas já saem lá dizendo, agora a próxima vez eu vou fazer isso e aquilo. Primeiro porque numa única vez é difícil você interagir com 100 aparatos, né? Então você tem alguns que você escolhe e vai interagir. E é interagir mesmo, tudo é interação. Tudo. Você não fica olhando as coisas que estão lá. É o primeiro museu em que, geralmente, quando você chega no museu, você tem placas no seguinte sentido: não toque, não mexa. Lá no SESI Lab é toque, mexa. Tudo é para mexer, tudo é para ser feito. Então, e aí muda muito dos gostos. Então tem alguns que são aqueles sistemas, quem gosta muito de engenharia, que é construção de efeitos dominó, então que você cria toda uma estrutura você solta uma bola e ele vai caminhando por vários locais. Tem uma coisa que é simples, uma parede em que você tem pinos que você vai colocando e você pode criar locais de caminho de circulação de uma bola. Tranquilo. Tem um banco musical que é super lúdico, que você ensina circuito elétrico, em que ele só toca se você tiver com as mãos dadas. Você fecha o circuito e você começa a tocar. Então o banco toca música. Então são várias coisas. Além de você ter também cursos, né, que aí já precisa ser reservado com antecedência, que eu acho mais divertido, que são cursos makers, em que você consegue construir robôs. Então você tem os Arduinos e você monta o seu robozinho. Então é um divertimento. Muito bom. Paulo, como é que está sendo agora em dezembro, para quem quiser visitar, dias, horários, valores? O SESI Lab ele é aberto de terça a domingo, né? De terça a sexta ele é aberto de 9 da manhã às 6 da tarde, sábados, domingos e feriados de 10 da manhã às 7 da noite. Durante esse mês de dezembro a entrada é livre, né? A partir de janeiro a maior parte vai ser gratuita, então estudantes não pagam, professores não pagam. As pessoas que pagarem, será R$10 a meia entrada. Então, basicamente uma contribuição, é só algo mesmo para a manutenção, parte do custeio, mas são R$10 a meia entrada. Então é algo simbólico, é para que todos possam ir mesmo. Quanto tempo levou para ficar pronto isso? Fala um pouquinho para a gente do bastidor, da prévia, dos dias de luta que quem olha o museu pronto não imagina, Paulo. 3 anos. 3 anos com a pandemia no meio. Então, desde a tomada de decisão, que a ideia era exatamente essa, construir um museu interativo, que tivesse toda uma orientação voltada para a indústria, toda para a ciência. Nós começamos a pesquisar museus no mundo, encontramos um parceiro importante, que foi o Exploratorium, que é um museu de ciências que fica em São Francisco, na Califórnia. E ali nós buscamos essa tutoria do Exploratório. Então nós não criamos o Exploratório no Brasil, nós criamos o SESI Lab, com as nossas características, com o nosso DNA. Mas teve o apoio fundamental do Exploratório. E o Exploratório em São Francisco é o museu mais visitado lá na Califórnia, né? Se você chegar, por exemplo, em São Francisco, lá na Califórnia, e entrar no TripAdvisor e perguntar qual é a coisa mais legal para fazer em São Francisco, vai dar o Exploratório. E a gente criou uma unidade baseada no que eles constroem lá. E é interessante que eles vieram, nos acompanharam, eles estavam aqui no processo, né, de abertura, e eles estão encantados com a interação que os brasileiros têm com os aparatos, que é diferente dos americanos. Aqui os nossos estudantes brasileiros, eles se jogam nesses aparatos. É bem interessante, uma postura um pouco diferente dos americanos. Mas eles estão encantados com a turma com é mais tímida, um pouco mais... talvez um pouco mais organizado, um pouco mais tímido. Aqui não. Aqui, de fato, você vê os meninos... Também, assim, é algo que não tinha em Brasília, não tem no Brasil, né? Qualquer pessoa no Brasil inteiro que chegar aqui vai ficar encantado. Então,
Como não tinha, olha, é um parque de diversões científico. Então, ele fica realmente desnorteado ali e puxa para lá e puxa para cá e vai fazer as coisas. E tudo pode tocar. Esse é o grande barato da história, né? Então, ou seja, até os pais ficam mais confortáveis, os professores, porque assim, é livre. O aluno ele vai descobrindo os aparatos e ele mesmo vai fazendo o que ele gosta. Está chegando a hora do nosso intervalo. Eu queria só fazer um comentário, Paulo, Ariane, ouvintes. Eu costumo dizer que a gente viaja, né, Paulo? A gente brasileiro vai para o exterior de férias, a gente quer conhecer tudo, quer visitar tudo e tira foto de tudo e sai falando bem de tudo. E às vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro, né? De olhar para a gente, de olhar para a nossa identidade, de olhar para o nosso país e identificar coisas tão valorosas quanto às vezes mais valorosas e que a gente não conseguiu dar aquele olhar, aquela atenção. Então eu imagino que o Museu Vacê já está sendo esse lugar onde a gente tem orgulho também da nossa gente, orgulho da nossa cidade. Paulo, parabéns ao SESI por essa iniciativa, né? Vocês estão fazendo história em Brasília, tenho certeza que é o início de uma bela jornada aí do SESI Lab. Nós aqui agradecemos e reforçamos o convite para que as pessoas possam ir ao SESI Lab, possam se divertir e mandem as suas notícias, digam, contribuam, falam que a gente pode fazer cada vez melhor aqui no SESI esse museu, que é um museu para o país. Muito legal. Agora são 8h27. A gente conversou com o Paulo Moll, ele que é diretor de operações do SESI. Vamos para um rápido intervalo aqui no Nova Manhã Brasília, mas na volta tem muito mais.